esporos e esporângio. As samambaias que conhecemos são chamadas de esporófitos. Se virarmos uma samambaia ao contrário, algumas áreas circulares poderão ser vistas. Cada uma dessas áreas são chamadas de soros. Em algumas samambaias, os soros são protegidos. Em outras, eles são protegidos por uma capa sustentadas por um pedúnculo central. Essa capa de proteção é conhecida como indúzium. Em algumas samambaias, essa proteção apresenta uma abertura, os soros. Os soros contêm inúmeras estruturas parecidas como sacos. Cada uma delas é chamada de esporângio. A parte mais externa de um esporângio é constituída por uma camada de células protetoras. À medida que o esporângio amadurece, um anel é formado por essas células, que se alarga formando uma bandagem conhecida como anúlulos. A parte externa dessa célula é muito fina e delicada. Do lado oposto do esporângio, células delicadas em forma de lábio se formam abaixo dessa proteção. E duas camadas de células chamadas de tapeto, que alimenta o tecido que fica aí dentro. O tecido fértil é constituído por células chamadas de esporócitos. Cada esporócito é diploide, contendo dois conjuntos de cromossomos, um do pai e um da mãe. À medida que cada célula cresce, seu núcleo se divide em dois, pelo processo de meiose. O núcleo de cada célula filha agora contém apenas um conjunto de cromossomos. O citoplasma do esporócito sofre divisão chamada de clivagem. Isso resulta em um grupo de 4 células hereditárias, conhecida como tetraedro. O tapeto agora começa a se desfazer, depositando uma camada protetora chamada de esporopólen. Envolvido por essa parede resistente, cada célula agora é chamada de esporo. Liberação dos esporos. Agora o esporângio está prestes a se abrir. A abertura é realizada pelo anúlus, que circunda o esporângio. O anúlus começa a ressecar, à medida que a água evapora através de sua superfície. A tensão aumenta devido à perda de água, e a parede fica mais fina. A película interna é resistente, mas a película externa continua a perder água. Esse puxão do lado externo faz com que o anúlulo se contraia, como uma sanfona. A diminuição do anúlus faz com que as células em forma de lábios se rompam. À medida que o anúlus continua a encolher, a fissura aumenta e a câmara de esporos se abre cada vez mais. Quando a quantidade de água perdida é extrema, as moléculas de água não conseguem mais ficarem unidas. Quando isso acontece, a tensão no anúlus é liberada e o anúlus explode, fechando o esporângio tão rápido que os esporos são arremessados para fora. Esse processo se repete em milhares de esporângios na folha. Assim, uma grande quantidade de esporos é liberada. Gametófito. Quando o esporo atinge uma superfície úmida, eles vão germinar e produzir indivíduos bissexuais ou hermafroditas. Um rizóide emerge e se adere ao solo. Ele é seguido por uma folha de células. Esse é o gametófito jovem ou prótalo. Um nó se forma
no prótalo, que contém células sem divisão. Ele é chamado de meristema primário. Divisões contínuas acabam formando um gametófito bissexual em forma de coração. A parte de baixo se fixa firmemente ao solo através de inúmeros rizóides. O gametângio macho, chamado anterídeo, se forma na parte traseira do gametófito. A parte de fora do anterídeo é constituída por células em anel e uma célula tampa que envolve o tecido fértil na parte frontal do prótalo, próximo ao nó. Fica o gametângio fêmea chamado arquegônio. O arquegônio é constituído por um pescoço contendo uma célula em forma de pescoço. Na base do pescoço existe uma região entumecida chamada ventre. Ela contém uma célula ovo. Gametângios de ambos os sexos podem estar presentes ao mesmo tempo ou em momentos diferentes. O momento em que estão presentes vão determinar se vai ocorrer uma autofertilização ou fertilização cruzada. Em algumas samambaias, o arquegônio se forma primeiro e quando fica inundado com água. Um hormônio chamado anteridiogênio é liberado. Esse hormônio vai estimular as plantas adjacentes a crescer e formar os anterídeos, mas não arquegônios. Um gametófito bissexual na fase fêmea ficará rodeado de vários gametófitos na fase macho, aumentando as chances de fertilização cruzada. Fertilização. Encrustados no solo, os pequenos gametófitos facilmente se inflam quando chove. Essa água desempenha um importante papel na fertilização. A água estimula a célula tampa do anterídeo para se abrir, liberando os anterósides. Os anterósides, equipados com flagelos, agora estão aptos a se mover dentro da água, em busca da oosfera. O anteróside é constituído por uma célula espiral rodeadas de inúmeros flagelos que o impulsionam para frente. A água também estimula o arquegônio a se abrir. O conteúdo da célula, em forma de pescoço, é despejado na água ao redor, que contém atrativos de anterozoides. O atrativo estimula o anterozoide a nadar em direção da abertura do arquegônio, que então nada para cima e entra no canal do pescoço, em direção à oosfera. A fertilização acontece quando os núcleos do anterozoide e da oosfera se fundem. Isso cria uma única célula diploide, o zigoto. O embrião e o esporofito jovem. A oosfera fecundada permanece grudada ao gametofito, dentro do arquegônio, que fica embaixo do gametofito. O zigoto começa a se dividir, formando um embrião de um novo esporotofito. A parte de cima do embrião é chamada de pé. Absorve nutrientes do tecido do gametofito à sua volta. À medida que o embrião cresce, o tecido do ventre é pressionado e eventualmente se rompe. Agora uma raiz cresce em direção ao solo para dar sustentação e absorver água. A outra parte do embrião forma a primeira folha e a futura samambaia, o rizoma.
A folha cresce através do nó do gametofito para alcançar a luz do sol. Eventualmente, o rizoma emerge e produz folhas adicionais e raízes. Desse modo, uma nova planta é formada, que atinge a maturidade de uma nova samambaia produtora de esporos, completando o ciclo reprodutivo. Nós vimos o ciclo reprodutivo gerando duas plantas: a grande família das plantas que produzem os esporos, o esporotofito, e a pequena planta gameta ou gametofito, utilizando esporos capazes de atingir grandes distâncias e gametas que introduzem variabilidade genética. As samambaias se espalham e povoam o mundo.